Vou dar boa tarde aqui pro Carlos Alberto na medida do possível, né? Porque é um dia muito triste para todos nós. Boa tarde, meu garoto. Na medida do possível. Boa tarde. Que perda, né? Cara, me falta, assim, palavras pra falar dele, assim, ainda vendo essa imagem, né? Virou um anjo. E o Celta, assim, tá em festa, né? Que o time do Celta agora, Roberto Dinamite, Pelé, Maradona. Eu sou suspeito pra falar dele porque ele sempre foi um cara muito generoso comigo. E, assim, me deu uma oportunidade maravilhosa de eu fazer parte dessa grande história que o Vasco tem. E ele estava sofrendo muito, GV. Medicação, tratamento, já não estava surtindo efeito, né? Então sentia muita dor. E ele lutou até onde ele pôde. E assim, essas asas aí representam o cara bom que ele era, e eu tenho certeza que hoje ele está num plano maior e ele está do lado de Papai do Céu como um anjo. E, na minha opinião, ele está no mesmo prateleira ali de Zico, de Maradona, sabe? O maior ídolo da história do Vasco. E eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com ele. Eu lembro que meu filho, quando nasceu, ficou 31 dias na UTI. Ele foi todos os dias me dar apoio, me incentivando a treinar, para eu focar ali. Porque ele falou, se você viver o problema, você vai pirar. Você tem que jogar, você tem que treinar. E isso foi bom pra mim. E aquele ano, cara, eu tive essa oportunidade de subir com o Vasco campeão muito por causa desse cara aí. Porque ele participou, assim, com veemência no time, um cara desprovido de vaidade, sabe? Perguntava sobre contratações, ele me dava uma liberdade muito grande. Ele, Rodrigo Caetano, Dorival Júnior, participava da formação do time para botar na cabeça dos jogadores o que era representar o Vasco. Que assim, o meu caso, eu não fui pro Vasco por causa de dinheiro. É porque meu clube na Alemanha me pagava meu salário. Eu fui pelo projeto, por tudo que foi me apresentado, sabe? E pela história que o Vasco tinha por causa desse cara aí. Eu era moleque, eu via ele jogar, assim, uma das minhas referências. E é uma perda muito grande. Ontem eu fiz o programa com você, infelizmente eu não consegui me conter e quero prestar aqui minhas condolências para Tatiana, para Roberta, para o Rodrigo, que são os filhos, né? E para toda a família, os fãs e para toda a torcida vascaína. Eu estou de Vasco hoje em homenagem a ele. Beleza, Carlito. Você está recebendo hoje aqui Papai Joel Santana, professor Joel Santana. Tinha uma relação... Boa tarde, professor. Boa tarde. Na medida do possível, Boa né? tarde, boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, amigos da Band. Boa tarde. A gente, na vida, a gente passa por cada situações que não dá para explicar. Principalmente falando de Roberto, que eu praticamente acompanhei a vida do Roberto todo na sua carreira, essa carreira maravilhosa, sendo ídolo do Clube de Regata Vasco da Gama, tem uma história muito grande lá. E nós começamos praticamente juntos, na categoria de base. Quando ele estreou, eu ia jogar também, mas o técnico achou que era muito forte, colocar dois garotos para jogar, e ele já começou fazendo logo arte, né? Fez logo 2 gols de cara para brincar e surgiu o apelido. E fora isso, eu tive a oportunidade de jogar com ele no Profissional do Vasco, onde nós fomos campeões, juntos, brasileiros, cariocas, e depois eu tive um prazer mais ainda de ter o Roberto ao meu lado, me ajudando, de ser técnico dele na equipe principal do clube, onde nós ganhamos muita coisa para o clube, muita coisa, muita coisa. Então ontem, quando deu mais ou menos 10h30, 11 horas, quando eu soube da notícia, eu não acreditei, apesar que foi isso que o Carlinhos falou, ele estava sofrendo demais, cara, demais, uma dor muito grande. E quando um amigo sofre, você sofre junto. A sua família, a família do Roberto, a nossa família que nós conhecemos muito bem, seus filhos, nossos sentimentos, bem, sentimento mesmo.
Eu vou passar em São Januário, mas, cara, eu não sei, cara. Eu não sei como é que a coisa vai ser. Enfim. Como é que vai ser quando eu ver ele deitado ali? Não imagino isso. Eu vou chegar em São Januário, vou ver a placa que ele tem lá, que fizeram uma estátua, que eu fui na estátua, na inauguração da estátua, merecidamente. Acho que o Vasco até demorou um pouco. E eu vou ver o Roberto quando eu olhar pro gol. Ele festejando mais um gol que ele fez lá em São Januário. Sempre foi a mesma coisa, feliz, sorridente. Tu jamais viu o Roberto aborrecido, jamais viu o Roberto marrento, chato, Sempre educado, pegajoso. Porque às vezes você chega num top do futebol, o cara fica meio pegajoso, mas o Roberto não. O Roberto é aquele cara do princípio ao fim, desde o tempo que eu conheci como jogador, começando a sua carreira do Vasco, vindo de Caxias, quando ele terminou, que nós terminamos juntos, que eu fui para ele e falei, Roberto, eu preciso de você. Mas tem uma coisa, eu vou te pegar em casa. Ele falou, por quê? Porque às vezes você não vai chegar aqui não, mas você vai chegar na hora comigo. Ele foi artilheiro, ele foi renovar com o Vasco. Eu falei, não renova não, cara. Tu já fez tudo o que você tinha que fazer. E ele foi candidato a política Vasco, presidente, foi presidente, político, deputado, enfim. Amigo, saudade. Ô, Flávio Amêndola, boa tarde, bom retorno das suas férias. O Joel falou aí da estátua e assim, o tamanho do Roberto, uma coisa que transcende, é tão grande, né? Que transcende gerações. Você vê que hoje as criancinhas, desde sempre, apaixonadas pelo Roberto, apesar de não terem o visto jogar. E na inauguração da estátua, por exemplo, em São Januário, a gente tinha Zico, a gente tinha Júnior, grandes ídolos, talvez do maior rival do Flamengo, dentro de São Januário. Muito legal. Né? Muito legal, muito legal. Boa tarde a vocês, já vi a todos, o pessoal que está em casa. Primeiro, acho que a gente precisa também prestar essa solidariedade à família do Roberto, aos amigos mais próximos. É muito triste a gente ver que os grandes ídolos da história do futebol brasileiro, infelizmente, tá chegando a hora deles, né? E o Roberto, embora eu não tenha visto, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por um bom período. E eu acho que o Roberto, ele não entendia o tamanho dele. Porque ele me tratava da mesma forma que ele te tratava, que ele tratava o diretor daqui, que ele tratava o porteiro. E ele era um cara que o coração dele, eu acho que era do tamanho do sucesso que ele fez dentro e fora de campo. Então é muito triste, é uma situação que, é claro que a gente precisa se preparar, mas a gente nunca está preparado. Por mais que a gente soubesse da condição dele, mas é um cara que, a gente conversando, né? Ele conta uma história de que ele estava almoçando por aqui e um belo dia pararam um carro no meio da rua e aí o motorista do carro saiu, entrou no bar e falou, ó, eu sou rubro-negro, mas você está aqui, você me fez sofrer muito, mas eu vou tirar uma foto com você porque você foi o meu ídolo. Então é um cara que não tem Flamengo, não tem Vasco, não tem Botafogo, não tem Fluminense. É um cara que ele abrange todo o futebol brasileiro, todo o futebol mundial. Então é uma perda irreparável e a saudade que a gente vai sentir é muito grande dele como jogador, mas também como pessoa que era uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa e que fazia com que a gente se sentisse muito confortável ao lado dele, mesmo estando ao lado de uma lenda, de um ídolo e de um cara sensacional. A gente brinca aqui todo dia, né? Do Gabiru, que a gente vai ali almoçar, um bifão milanesa, que a gente brinca, feijãozão, farofa. Aí o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, senta ali com a gente. Falar hoje é 13 conto, 14 conto. Ele, pô, Roberto, pode almoçar ali onde foi o Betano, ali, Village Betano ali, o Rubaiá. O cara come ali, como todo mundo. Uma simplicidade impressionante. Nosso Thiago Carvalho preparou um material bem legal falando do Roberto Dinamite. Já vou deixar aqui de antemão meu parabéns e agradecer ao Thiago Carvalho que entrou com a gente. Ontem eu estava com a Paloma Totti no Show do Esporte, quando a gente recebeu a triste notícia da passagem do Roberto, e o Thiago prontamente fez todo o movimento para entrar com a gente ao vivo, entrou. Parabéns, Thiagão. Tirou onda ontem em rede nacional no Show do Esporte e ele preparou um material legal para a gente ver juntinho aqui também. O chute mais forte, o maior goleador, o gol mais importante. Todas essas perguntas têm respostas variáveis, mas não se forem feitas aos vascaínos. É como diz a música cantada nas arquibancadas. Pois bem, se o Vasco é uma religião,
Para eles, Roberto é considerado Deus. 20 anos como atleta dentro do clube. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado à torcida do Vasco. E aí na torcida AB, o torcedor do Vasco de modo geral, que são mais de 20 milhões em todo o país. Nascido em Duque de Caxias, o menino Roberto ainda era conhecido como Calu. Começou a jogar bola aos 8 anos. Magrinho, tinha dificuldade com os mais velhos. Até tentou ir pro gol, igual ao pai. Mas foi no ataque que ele se encontrou. Eu nasci na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Filho do seu José Maia, dona Neuza. Seu Maia é um grande goleiro da Baixada. Goleiro? Grande goleiro. Meu pai foi um dos grandes goleiros. E a minha mãe conheceu meu pai na beira do campo. A história com o Cruz Maltino foi construída em anos de serviços prestados. Dinamite chegou ao Vasco ainda Roberto, ou melhor, garoto. Foi criado no clube e o apelido surgiu logo no primeiro gol, em 1971. Cortei e bati com um chute forte de fora da área. E na época a rede não era essa rede esticada, tinha aquele véuzinho, né? Aquela que estufava. Tinha um aramezinho ali que fazia assim. E a bola pegou ali forte, foi um chute forte, pegou e levou a rede, estufou a rede. E o jornal e o fotógrafo pegou aquela foto, foi muito feliz na foto. E aí o Jornal dos Esportes do Rio colocou na primeira página o garoto, em razão da idade, o garoto, e em razão do chute, o título foi esse: o garoto Dinamite explode no Maracanã. E pensar que essa seria apenas a primeira história do garoto Roberto, agora Dinamite, com a camisa do Vasco. Foram cerca de 20 anos defendendo o Cruz Maltino. Tempo suficiente para somar números até hoje inalcançados. Roberto está no seleto grupo de atletas que ultrapassaram a barreira de 1.000 jogos pelo mesmo time. Foram 1.110 partidas com o Vasco. Se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 708 bolas na rede. Pelo Campeonato Brasileiro, ninguém nunca alcançou a marca assinada por ele: 190 gols. O feito se repete no Campeonato Carioca, onde Dinamite está no topo do ranking, com 279 gols. O mais famoso rodou o mundo na vitória contra o Botafogo por 2-1 em 1976. Em 80, o roteiro do Camisa 10 quase ganhou páginas no maior rival. Dinamite tinha sido contratado pelo Barcelona a peso de ouro, mas acabou não vingando no clube catalão. Sabendo sobre a possibilidade de saída da Espanha, a diretoria do Flamengo tentou repatriar o jogador, que por pouco não acabou se transferindo para a Gávea. Mas o livro do atacante era mesmo escrito junto ao Vasco. O reencontro com a torcida foi em clima de festa, em um Maracanã lotado. O clube carioca bateu o Corinthians por 5-2, com 5 gols marcados por Roberto. Ao longo da carreira, Dinamite colecionou conquistas. Pelo Vasco estão o Brasileiro de 74 e 5 cariocas. Pela seleção brasileira, fez parte do elenco das Copas do Mundo de 78 e 82, além de ser o artilheiro da Copa América de 1983. Longe das 4 linhas, mas ainda no mundo da bola, foi presidente do Vasco por 2 mandatos. Aqui no Grupo Bandeirantes tivemos o prazer de conhecer Dinamite só como Roberto, que foi comentarista da casa. Muita saudade, muita mesmo. Falando dele, dá até vontade de se emocionar, porque a gente lembra ele passando aqui e tudo mais, brincando, chamando a gente até para confraternizar na festa da TV Bandeirantes. Ele alegre, desde do faxineiro ao diretor, ele falava com todo mundo, sambava, dançava, abraçava, sabe? Uma perda muito grande, o país vai sentir bastante essa saída do Roberto Dinamite. Vá com Deus. Esse era Roberto, um colecionador de amigos. Até mesmo o maior ídolo do rival se vestiu de Vasco para homenageá-lo. Dos grandes inspiradores, dos grandes adversários. Hoje o mundo se despede de Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas para os vascaínos,
O ídolo estará sempre eternizado nas memórias e no gramado de São Januário. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!